E vamos falar então hoje aí do reino planta. E primeiro vamos falar um pouco geral sobre reprodução vegetal, né? E depois especificamente briófita e pteridófita, seus ciclos reprodutivos, suas adaptações aos modos de vida deles, certo? Bom, as plantas, né? A exemplo de algumas algas, certo? Não são todas as algas, algumas, certo? Aquelas que a gente considera que têm o maior grau de complexidade, né? As plantas elas têm uma reprodução que a gente chama de reprodução com alternância de gerações ou metagênese, tá? Alternância de gerações ou metagênese. Certo? O que é isso? O que é isso? Durante o ciclo de vida, né? Durante o ciclo de vida, a planta passa por duas fases, certo? É mais ou menos igual lagarta e borboleta, certo? Mas não é exatamente igual lagarta e borboleta, tá? Não é uma metamorfose, né? Não é uma fase que transforma em outra. São duas fases até certo ponto independentes, tá? Então, as plantas passam por uma fase chamada gametófito, né? Fito, né? Quer dizer planta, né? Gametófito, planta que produz gameta, conceituação está aqui embaixo, depois a gente vai falar. Então, existe uma fase que é a fase sexuada, que é a fase que produz gameta, que é o gametófito, certo? Esses gametófitos, eles são haploides, haploides. Diminuir um pouquinho essa fonte aqui. E eles produzem gametas. Agora, presta atenção, gameta também é haploide. Tá? Então, se a fase de gametófito é haploide e produz gameta que é haploide, isso só pode acontecer por divisão mitótica, né? Célula filha igual célula mãe, né? Uma planta haploide vai produzir gametas haploides por mitose. Né? Você fica de olho na minha internet hoje aí, que ela está meio chatinha hoje, tá? Se estiver picando demais, vocês vão me avisando no chat aí, tá bom? De vez em quando ela está me dando sinal aqui, vocês vão me avisando aí no chat. Mas então, gametócitos são haploides, produzem os gametas haploides, né? Por meio de divisão mitótica. Gameta, gente, é uma célula que foi feita para fecundar, né? Então, dois gametas se unem, fecundação, para formar a célula ovo ou zigoto, né? Célula ovo ou zigoto, diploide. Essa célula ovo, ela desenvolve para formar a planta fito que produz esporo, esporófito, tá? Então, como o esporófito veio do zigoto, né? O esporófito é diploide. Tá certo? E o esporófito produz esporos. Esporos também são haploides. Agora, como é que uma planta diploide produz esporos haploides? Aí ela tem que fazer meiose, né? Aí ela tem que fazer meiose, divisão por meiose. Tá? Então, não se esqueçam aí, né, gente? Exclamação, é divisão equacional, mitose. R, exclamação, é divisão reducional, meiose. Tá? E aí os esporos germinam, desenvolvem, tá? E dão origem aos gametófitos. E aí fecha o ciclo. Tá bom? Então, vamos ver a conceituação aqui embaixo. Tá? O que é um gametófito? O gametófito é uma planta ou geração. Como assim, Ramon? Geração. Olha, geração implica duas coisas. Tá? Geração implica duas coisas, certo? Que é mais de uma célula, tá? E vai ter essa função, então, de reprodução, de forma sexuada ou de forma assexuada. Tá? Então, geração envolve mais de uma célula. Tá? Então, quando eu falo planta ou geração haploide, é porque, às vezes, não se parece muito com uma planta que você está acostumada a entender como sendo planta. Tá? Então, às vezes, é um grupinho de células.
Tá? Um grupinho, 2, 3, 5, 10, tá certo? É um grupinho de células, não chega a ser uma planta do jeito que você está acostumado a entender como planta, não, tá certo? Mas isso, então, é considerado no ciclo aí, né, como uma geração, né, do organismo. Tá? Então, o gametófito é uma planta ou geração haploide, perfeito? Sexuada. Né? Por que sexuada? Porque ela produz gameta. Né? Produz gameta por mitose. E o gameta, então, vai participar da fecundação. Gente, a planta, vou fazer um desenho feio aqui. A planta é o gametófito, certo? Dentro dela tem uma região que produz o gameta. Essa região dentro da planta que produz o gameta é o gametângio. Tá? Angio quer dizer vaso, recipiente. Vaso no sentido recipiente, vaso de flor. Tá? Então, o gameta ele é produzido na planta gametófito, em uma região da planta gametófito que é chamada gametângio. É um recipiente, né? Onde é produzido o gameta. Tá bom? Então, gametófitos têm gametângios, onde são produzidos os gametas. Certo? E o esporófito é a planta ou geração diploide, né? Planta ou geração diploide, assexuada, porque ela produz esporos. Esporos não fecundam. Tá? Então, não mistura material genético. Então, é assexuado. E os esporos são produzidos por meio de meiose. Né? Esporos são produzidos em estruturas chamadas esporângios. Esporângios, tá? Então, você tem a planta gametófito com uma estrutura que produz gameta, que é o gametângio. A planta esporófito com uma estrutura que produz esporo, que é esporângio. Perfeito? Certinho? Então, cuidado com isso aí, tá? Cuidado com isso aí. E o que é um gameta? Né? Eu sempre falo, gente, toda aula que eu dou desse assunto, eu falo que eu passei por esse problemão todo que vocês estão passando aí, não de pandemia, né? Mas de estudar para Enem e tudo mais, né? Vestibular, na época nossa era vestibular, não era Enem. Né? Passei por esse problema todo que vocês passaram aí, certo? Estudei esses ciclos, ralei igual vocês estão ralando aí, tal, né? E na faculdade, é que um professor, dando uma aula de botânica, a primeira aula de botânica, certo? Da disciplina dele, e jogou esse conceito aí, certo? E eu falei assim, meu Deus, né? Que coisa mais simples, né? Que coisa mais idiota, certo? Como é que eu não pensei num negócio desse antes, na época que eu estava estudando para fazer vestibular, né? Por que eu não pensei? Por que ninguém me falou isso, né? O que é um gameta? O gameta é uma célula haploide que fecunda, certo? Então, toda vez que você encontrar uma fecundação, né, você tem gametas se juntando, formando uma célula ovo-zigoto. E o esporo? O esporo é uma célula haploide que germina. Tá? Germina. Porque é bobagem isso aí, mas é que está embutido nisso aí. Quando eu falo gameta, eu estou falando reprodução sexuada. Eu estou falando mistura de material genético. Né? Então, se eu entendo que gameta é haploide, que fecunda, então mistura de material genético, então é sexuado, pô, você resolveu o problema do gametófito. O gametófito produz gametas, né? Geração sexuada. Certo? E o esporo, a célula haploide que germina, quer dizer, germina, não fecundou, não misturou material genético. Então é assexuado. Então o esporófito é assexuado. Tá? Então, quando a gente usa o termo alternância de gerações, metagênese, sinônimo, tá? Sinônimo. Que gerações que eu estou falando? Que gerações que estão alternando? Gametófito e esporófito. Passa por uma fase de gametófito, passa por uma fase de esporófito, volta na fase de gametófito, volta na fase de esporófito. Ou seja, para completar o ciclo de vida,
essas plantas obrigatoriamente passam por uma fase sexuada, que é o gametófito, e uma fase assexuada, que é o esporófito. Obrigatoriamente. Então, isso se chama alternância de gerações ou metagênese. Tá? Que gerações, Ramon? Geração sexuada, que é o gametófito, geração assexuada, que é o esporófito. Mas, se você quiser, para plantas, você pode falar também em geração haploide e geração diploide. Daí vem esse outro nome aqui embaixo. Ciclo de vida, onde tem uma geração haploide e uma geração diploide. Bi, 2. Ontes, organismos. Onte quer dizer organismo. Bionte, são 2 organismos. Um é haploide e o outro é diploide. Então, haplo, diplo, bionte. Ramon, eu já vi escrito também ciclo de vida aplonte, diplonte. Mesma coisa. Mesma coisa. Aplonte, diplonte. Quer dizer, existe um organismo aplonte e existe um organismo diplonte. Quer dizer, um organismo haploide e um organismo diploide. Perfeito? Então, reprodução com alternância de gerações, metagênese, ciclo de vida haplo, diplo, bionte. Nas plantas, é tudo sinônimo. Nas plantas é tudo sinônimo. Tá? Ramon, por que você falou nas plantas? Porque tem um grupo animal que pode ter alternância de gerações. Tá? Mas aí não é uma geração haploide e outra diploide. Entendeu? Porque os animais, em princípio, são todos diploides. Os animais, em princípio, são todos diploides. Tá certo? Mesmo que tenha, né, gerações. São gerações diploides. Então, existe um grupo animal, que é o grupo dos quinidários, antigo grupo dos selenterados, né, onde tem o pólipo e a medusa, a água-viva. Tá certo? O pólipo é uma geração assexuada, a medusa é uma geração sexuada, e lá a gente fala em alternância de gerações ou metagênese. Tá? Lá a gente fala também em alternância de gerações ou metagênese. Nos quinidários, anotem num cantinho. Quinidários também tem alternância de gerações ou metagênese. Pólipo, assexuado, né? E medusa, aquela que nada igual água-viva, sexuado. Mas é tudo diploide. Então lá a gente não fala que é um ciclo de vida haplo, diplo, bionte. Tá? Esse termo ciclo de vida haplo, diplo, bionte aí já aplica só para planta e algumas algas. Sei que tecnicamente é planta também. Né? Perfeito? Tranquilo isso aí? Senhor Bernardo, tranquilo? Perguntando porque você chegou um pouquinho depois aí. Tá? Tranquilo, né? E, cara, mesma coisa, ó. Mesma coisa. Tá? Gametófito. É coisa boa. Tira um print, né? Tira um print da tela aí já de uma vez. Claro, vai ter a gravação, tudo mais, né? Tira um print da tela aí de uma vez, ó. Tá? Guarda essa imagem. Guarda essa imagem. Se possível, imprime. Põe do lado da cama, tá certo? Põe do lado da cama, no vaso sanitário, tá? Põe lá um lugar que você olha com frequência, tá certo? Então, tá tudo aqui, ó. Gametófito, planta ou geração sexuada, haploide que produz gameta por mitose, né? Então, aí, ó, gametófito, haploide produz gameta por mitose. Aqui eu coloquei gameta masculino com um aspecto, gameta feminino com outro aspecto. Às vezes, os gametas são parecidos, tá? Às vezes, eles são parecidos, principalmente em algas, certo? Mas, né, nas plantas, né, reino planter, os gametas são diferentes mesmo, tá? Mas nem sempre o gameta masculino é flagelado, tá? Nem sempre ele é flagelado. Então, tá aí, os gametas, juntou 2 células, formou outra, é uma fecundação, passou de N para 2N, zigoto 2N. Então, essa é a fase sexuada.
a fase haploide, sexuada, a parte haplonte do ciclo, né? Agora aqui, ó, o zigoto desenvolve, dá o esporófito, que é diploide também, que é a planta geração assexuada, diploide, que produz esporos por meiose. Os esporos germinam e vão dar origem aos gametófitos. Então, essa parte de baixo é a fase assexuada, né? A fase diplonte do ciclo, né? Então, aplonte, diplonte, se divide aplonte, diplonte ou aplo, diplo, bionte. Tá? Então, essa imagem aí, gente, ó, é show de bola. Tá? Esse esqueminha aí é show de bola. Isso aí resume um monte de coisa, tá? Não tanto no Enem, apesar de que já apareceu esse ciclo em uma questão do Enem, mas não era alternativa de resposta. Tá? Não era alternativa de resposta, mas era uma das alternativas, esse padrão de ciclo aí. Tá? Já apareceu, e lá no começo, tá? Nos primeiros Enem aí que eles fizeram. Tá? Depois não apareceu mais, não. Mas, né, apareceu uma vez, você fica esperto. Né? Mas não que eles vão perguntar exatamente o ciclo, certo? Mas que uma pergunta, né, pode ser resolvida com esse ciclo. Tá? Então, na hora que ele falar que o gametófito é diploide, opa, peraí, gametófito não é diploide, não, gametófito é haploide. Mas como é que eu sei que o gametófito é haploide? Porque ele veio de um esporo que é haploide. Não houve uma fecundação. Gente, presta atenção, o gametófito produz gameta. Gameta junta N mais N2N e forma o esporófito. Então está na cara que o esporófito tem que ser 2N, ele vem da junção de gametas. Tá certo? Então o gametófito é N, tá certo? Gera os gametas N, tem que ser mitose. Os gametas se ajuntam, da próxima fase, que é o esporófito, tem que ser 2N. Esporófito dá origem a esporo, aí tem que ser meiose. Se o esporo vai dar origem ao gametófito, o gametófito tem que ser N, porque não tem fecundação aqui. Então tem uma lógica aí. Tá certo? Tem uma lógica. Se você escrever gametófito N, produziu gameta, gameta fecundou, deu zigoto, que originou o esporófito, que originou o esporo, que voltou no gametófito, se você escreve essa sequência, você tem a obrigação de saber o que é haploide e o que é diploide. Ué. É uma questão de lógica. Tá? Onde é que passa para diploide? Onde ocorre a fecundação. Tá certo? Então, me lembro muito bem, foi no vestibular da UFMG de 88. Tá? Gente, Ramon, como é que você lembra da prova de 88? Lembro como se fosse hoje. Tá? Da prova de 88. Sabe por quê? Porque eu já dava, naquela época, salinha. A gente não chamava de salinha, a gente chamava de minicurso. Tá certo? Eu já dava naquela época, a gente já tinha, né, os minicursos, etc, etc e tal. E das 9 questões da segunda etapa, 8 a gente tinha comentado em aula. 8 das 9 da segunda etapa. 8 a gente tinha entregue ela em aula. Você é da prova de biologia. Então foi um negócio assim, doido. Tá certo? Doido. Quer dizer, sabe aquele chutão que você dá? Aí eu dei meu chute, 8 caíram e os 8 caíram, só uma que ficou por fora. Tá certo? Mas também não era coisa de outro mundo, não. E uma das questões, então, o que a UFMG fez? Colocou um ciclo reprodutivo de alga. E de uma alga que não é comum. Né? Pegou uma feófita. Uma alga parda. E meteu o ciclo reprodutivo da feófita lá. Ó, os meninos nadaram de braçada. Por quê? Porque eu tinha explicado para eles. A partir do momento que você achou a fecundação, para trás está o gametófito. Para frente está o esporófito. Acabou. Pronto. E a questão perguntava exatamente isso. Eu tinha o ciclo desenhadinho, você identificava, né? Você identificava lá os nomes, conceitos e tudo mais, e era só isso. Entendeu? E um monte de aluno ficou todo assustado. Nunca vi feófita
né, perguntar esse tipo de coisa, mas não precisa. Você precisa saber o ciclo. A conceituação por trás do ciclo. Tá? Bom, e agora, então, nós vamos discutir o ciclo de briófita e de pteridófita. Então, antes de discutir briófita e pteridófita, o ciclo, né? Vamos relembrar aí aquele quadrinho que nós passamos aí na aula passada, né? Aquele quadrinho aí da última aula, com as características principais das briófitas, tá certo? As características principais da briófita. Então, está aí um musgo, né? Grande representante das briófitas, certo? O que aparece nas provas aí é o musgo, que é cobrado, ciclo reprodutivo e tal. O musgo é uma planta avascular, né? A planta avascular, não tem vaso condutor de seiva. Então, a água, sais minerais e açúcares têm que passar de uma célula para outra, diretamente, né? Não tem um vaso para conduzir isso. Os musgos não possuem estruturas para diminuir a perda de água. As folhas dos musgos não têm cutícula, que é uma camada de cera para diminuir a perda de água. Tá? E não tem os estômatos, né? Os estômatos eles controlam uma grande parte da perda de água. Tá? Então, o briófita não tem isso. O estômago é um lugar de perder água, mas ele tem mecanismo de controle, né? Para evitar a perda de água. Então, o briófita não tem isso. Então, ela perde muita água. Por isso, gente, por não ter vaso condutor de seiva e por perder muita água, tá? São plantas pequenas, né? Não tem vaso condutor de seiva, então a água e os nutrientes têm que passar de célula para célula. Então, não dá para ser uma árvore, né? Imagina, os nutrientes saem lá da raiz de célula para célula até chegar lá na folha, né? Então, o musgo, né, briófita, não pode ser uma planta grande. Um musgo de 5 centímetros é um musgo gigante. Tá? Então, são plantas pequenas, né? E elas têm que viver, então, em ambiente úmido. E gostam de ambiente sombreado. Porque o ambiente sombreado é mais fresco, né? Tem menos perda de água. Né? Gente, sombreado é diferente de escuridão. Tá? Uma coisa chama-se sombra, outra coisa chama escuridão. Escuridão é caverna. Tá? Os musgos são encontrados dentro de caverna. Que é isso? Você está doido? Que luz que eles vão usar lá para fazer fotossíntese? Tá? Então, caverna é escuridão. A sombra é debaixo de uma árvore. Né? Tem pouca luz? Tem pouca luz. Não tem luz direta. Né? Mas tem luz suficiente para fazer fotossíntese. Tá certo? Então, elas gostam desse tipo de ambiente. Ambiente úmido, sombreado. Né? Elas precisam desse ambiente úmido, porque elas perdem muita água, elas não têm estrutura para reter água. Né? E, além do mais, elas precisam da água para a reprodução. Né? Nós vamos ver aqui na sequência que a água transporta o gameta masculino. Tá certo? A água nas briófitas transporta o gameta masculino. Então, mais um motivo para elas viverem em ambiente que tem uma abundância de água. Tá? Então, beirada de córrego, pé de cachoeira, e elas amam esse tipo de ambiente. Tem a fase de gametófito, tem a fase de esporófito. A fase de gametófito é duradoura. Isso quer dizer o quê? Que o ano inteiro, você vai encontrar gametófito, que é esse verdinho aí embaixo. Tá? O ano inteiro você vai encontrar gametófito. Então, seja no chão, né? Seja num tronco de árvore, que eles gostam muito, certo? Essa foto, inclusive, aí é tronco de árvore. Tá? Você vai encontrar gametófito. Às vezes ele está mais bonitinho, igual está aí, depois de uma chuva, né? Às vezes ele está mais sequinho, mais feinho, mas você vai encontrar gametófito o ano inteiro. Agora, esporófito, você não vai encontrar o ano inteiro. Tá? Você não vai encontrar o ano inteiro. Ele é efêmero. O que é efêmero? Curta duração. Tá certo? Gametófito você vai encontrar o ano inteiro, esporófito só em algumas épocas do ano, exatamente nessa época de chuva aí, tal, que vai formar o esporófito. Depois ele seca, aliás, já está secando, né? Vocês estão vendo aqui, né? O esporófito jovem aqui, verdinho. Depois ele vai secando, depois ele cai e aí pronto. Tá? Você não vê esporófito mais. Tá? Mas gametófito você vê o ano inteiro. Tá bom? O esporófito, no início, o esporófito é verdinho e faz fotossíntese.
Mas, a partir de algum tempo, ele perde a clorofila. Tá? Então, você está vendo que ficou marronzinho aqui? E aí ele vai parasitar o gametófito. Tá? Nós vamos ver, já falamos na aula passada, inclusive, né? Já falamos aí na aula passada. Você tem um gametófito, o esporófito cresce em cima do gametófito. O esporófito cresce em cima do gametófito. Então, ele vai parasitar o gametófito, tá certo? A partir de um determinado momento aí. Tá? Então, claro, para ter esporófito, tem que ter gametófito. Sempre que você encontrar um esporófito, embaixo dele vai ter um gametófito. Agora, eu posso encontrar o gametófito sem esporófito. Né? Por isso que eu falei, o gametófito é duradouro. Você pode encontrar gametófito o ano inteiro. Tá? Agora, esporófito, sempre que você encontrar esporófito, vai ter que ter gametófito embaixo, porque a partir de um determinado momento, o esporófito vai parasitar o gametófito. Tá bom? Então, está aí, né, um desenho esquemático, mostrando aqui o gametófito, aqui embaixo, o esporófito aqui em cima. O gametófito, né, a partezinha verde aí, ó, tá? O gametófito, ele tem estrutura que parece raiz, rizoide, parece caule, cauloide, parece folha, filóide. Parece. Ramon, mas para mim, isso aí é caule, raiz e folha. Não, não é não. Não é não. Sabe por quê? Porque caule, raiz e folha verdadeiros, eles têm vaso condutor de seiva. E briófita não tem vaso condutor de seiva. Então, eu não posso chamar de caule, raiz e folha. Tá? A gente chama de cauloide, filóide e rizoide. Então, isso é a parte do gametófito. Agora, crescendo em cima do gametófito, você vai encontrar uma haste, vou até escrever aqui, tá? Uma haste, ou alguns autores chamam também de seta, tá? Alguns autores chamam de seta. E uma cápsula. Uma cápsula. Ou esporângio. Tá? Que é ali que é produzido o esporo. Ali que é produzido o esporo. Esporângio. Cápsula ou esporângio. Então, esse conjunto, a haste mais a cápsula, formam o esporófito. Né? Que aí eu falei, no início ele é verde, ele ainda está com uns pedacinhos verdes aqui ainda, tá vendo? As hastezinhas, a seta, né? Mas lá no esporante já está ficando marronzado, já está perdendo a clorofila. E aí, ele, nesse momento, ele vai parasitar o gametófito. Ele tem filamentos ali que funcionam como rizoides, né? Que vão penetrar ali no gametófito e vão se alimentar ali dos líquidos, né? Das células ali, da água, dos sais minerais, açúcar, etc. Tá? Não tem vaso condutor, hein? Cuidado. Vai falar de vaso condutor, não. Tá? Então, gametófito, esporófito. Bom, estruturas reprodutoras. Né? Então, já falei aqui da cápsula. Né? Já falei aqui da cápsula, o esporângio, que é uma estrutura assexuada. Né? Esporângio é assexuado. Certo? Certo? Esporófito, assexuado. Esporângio, assexuado, produtor de esporo. Né? Então, agora vamos ver a parte sexuada, que está em cima do gametófito. Então, no alto do gametófito, plantinha verde. No alto do gametófito masculino, Ramon, sexo separado? Geralmente, tá? No alto do gametófito masculino, escondido no meio dos filóides, tem essas estruturas meio arredondadas aí, ó, onde são produzidos os gametas masculinos. Opa, peraí, Ramon, isso aqui produz gameta? Produz. Então, isso aqui é um gametângio? Exatamente. Isso é um gametângio. É a estrutura produtora de gameta. Então, a estrutura produtora de gameta masculino, gametângio masculino,
tá? Deixa eu escrever. Gametângio masculino é o anterídeo. Então, aqui dentro ocorre mitose ou meiose? Hein? Mitose ou meiose? O que acontece aqui dentro do anterídeo? Mitose ou meiose? Já dei a dica aqui. Vamos, gente. Fica sem vergonha aí, fala aí. Mitose ou meiose? Ô, Matheus, tá acordado? Tô aqui, ué. Mitose ou meiose, Matheus? É meio de Mitose. ranança. Mitose, né? N dando N, né? N dando N, mitose, tá? Qualquer coisa fazendo ose, né? Rose, né? Embola a língua, né? Embola ali, rose, né? Rose. Então, tinha um professor de botânica nosso que contava uma piada dessa, né? Que tinha um professor de botânica lá na faculdade que era meio surdo. Então, ele perguntava o nome das plantas para os meninos, das famílias das plantas, provoral, provoral. Aí os meninos falavam, rácia, né? Isso é uma rácia, né? Isso é uma rácia. E minha nota, zero, né? Zero. Então, essa história. Então, o gametófito masculino, haploide, produz o gameta masculino, haploide, que é o anterozóide, por mitose aí dentro do gametângio, né? Chamado anterídeo. Tá? Fica escondido no meio dos filóides. Tá? Olha aqui, ó, microscopia, gente, microscopia. Tá? Isso aqui é uma ponta do musgo. Tá? Aqui está o cauloide, aqui estão os filóides. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Filóide, né? É uma camadinha de célula só. Tá? É uma camadinha de célula só. E essas coisas mais escuras aqui são os anterídeos, onde é produzido o anterosóide. Tá? Então, são estruturas microscópicas, ficam escondidas ali entre os filóides. Tá? Não é desse tamanho, igual você está vendo aqui, não. Tá? E no alto do gametófito feminino, que também é haploide, tem o gametângio, né, feminino, que é o arquegônio. Que é o arquegônio. E o arquegônio, ele parece, olha aqui, esse aqui do meio tá legal, ó. Ele parece uma garrafinha. Muito boa vontade, né? Ele parece uma garrafinha. Tá? E lá dentro, olha aqui um pontinho mais escuro aqui, ó. Olha um pontinho mais escuro aqui no arquegônio. Então, lá dentro está o gameta feminino, que é a oosfera. Né? Que é a oosfera. Então, no alto do gametófito feminino, tem o gametângio feminino. Gametângio feminino, tá? Que é o arquegônio. E dentro do arquegônio vai ser produzido o gameta feminino, que é a oosfera. Né? Gameta feminino de planta oosfera, né? Óvulo não, hein? Oosfera, tá? E aí o gameta masculino vai ser levado até o gameta feminino. E quem leva o gameta masculino até o gameta feminino? Quem é que leva o gameta masculino até lá? Hein? Uma esteira? O metrô? O move? Hein? O citoesqueleto? Não, nada disso. Quem leva aqui é água, certo? A água vai transportar o gameta masculino de encontro ao gameta feminino. Né? Gente, basta... Oh, isso aqui é a planta pequena, uma gota d'água que cai aqui em cima é uma inundação. Tá certo? Uma gota d'água aqui é uma inundação. Tá? Então, ela vai transportar o gameta masculino, né? Aleatoriamente, claro, mas alguns vão acabar entrando aí no arquegônio, fecundando a oosfera. Beleza, Maria Eduarda? Tranquilo, Maria Eduarda colocou lá a água, né? Transportadora do gameta masculino. Está aí o ciclo reprodutor de um musgo. Tá? Eu não poderia deixar, na hora que eu estava pegando as imagens aí na internet, né, para montar essa aula, né, eu não podia deixar de aproveitar e homenagear esses dois caras aí. Esse slide aí
de um livro da editora Saraiva, desses dois autores aí, que são César e César, né? César e César é o sobrenome Amor, dele. tá falhando muito a internet. Tá falhando, né? Deu uma falhada agora, eu percebi. Tá. Tá picando demais? Como é que tá? Agora tá Não, melhorzinho, tem Gisele? hora que dá umas picadas aí. Fica... É. Mas Agora se comer algum pedaço aí, você dá um toque, tá? Se comer, opa, volta aí que não entendi, volta aí que picou. Você pode chamar no áudio aí, não tem problema não. Tá? Quando eu vejo, porque é aquela história, né? O sistema nos avisa quando pica, tá certo? Mas ele avisa depois que picou. Ele avisa depois. Então aí a gente não sabe se voltou, se ficou claro, tá? Mas aí eu vou perguntar para vocês, tá? Toda vez que der o sinalzinho que eu pergunto, vocês, por favor, podem perguntar daí à vontade, você sabe, vocês têm toda a liberdade para isso. Mas então, o César e César, né? O pessoal chama de César e César, né? Mas eles já esclareceram que o nome deles é César e César mesmo, né? São dois autores de livros de biologia aí. Excelente o livro deles, tá? Excelente o livro deles, César e César. Tá? Eu não sei se vocês ainda trabalham com livro, né? Eu não sei se vocês ainda trabalham com livro, tá? Porque é aquela história, nesse mundo de hoje, você pega na internet, para lá e para cá, etc. Mas se você gosta de ler, manusear, de ter o livro, tá? Tem 3 autores que eu recomendo. Tá? Tem 3 autores que eu recomendo. Vou fazer propaganda dos 3 aqui, certo? É o César e César, tá? É o Amabis, certo? É o Amabis. O Amabis, os meninos aí que são do Caetano, é o autor da apostila do 3º ano de biologia, certo? É o Amabis, tá? Aliás, do 3º não, é do 1º e 2º. Não é do 3º, o 3º é outra história, é do 1º e 2º, tá? Material que vocês têm do 1º e 2º ano é do Amabis, tá? Amabis e Marto, Amabis, Marto, Mizuguchi. Você já escreveu o livro com esse pessoal, muito bom, tá? Muito bom o material dele também. E a outra autora, muito boa, Sônia Lopes. Tá? Sônia Lopes. Então, esses 3 aí são aqueles que você faz, você bota a mão no fogo. Certo? Eu boto a mão no fogo. Tá? Conheço os 3, já tive em palestra do César e César, né? Depois a gente conversou um tempinho e tal. Tive em palestra com a Mabs também, depois a gente bateu um papo também. E a Sônia Lopes, assim, praticamente virou uma amiga, né? Apesar de que eu estou em muito pouco contato com ela, porque ela está lá em São Paulo, está lá na USP, né? Mas ela deu uma palestra uma vez, então eu dei um susto nela lá, ela ficou emocionada, porque eu levei o primeiro livro que ela escreveu para ela autografar, certo? O primeiro livro que ela escreveu, tá? E ela ficou toda chorosa, certo? Que ela nem sabia que alguém tinha guardado esse livro dela. E eu comprei na época, eu tinha idade SUS, né? Eu comprei esse primeiro livro dela, é um livro tipo estudo dirigido. Aí eu levei para ela autografar, ela autografou, ficou emocionada. Ele fez uma amizade, ela me convidou para assistir uma aula dela lá na USP, né? Mas são 3 fantásticos, tá? 3, 4, né? César e César são 2, né? A Amabis e a Sônia Lopes são 3, 4 pessoas fantásticas, tá? E livro muito bom, muito conceito. Inclusive, os 4, né, trabalham muito nessa evolução desses conceitos da biologia aqui no Brasil, tá? Que eles têm uma influência muito grande aí, né? Todos têm livros aprovados pelo MEC, né, nesses programas aí. Então, assim, sabe, esses aí realmente a gente bota a mão no fogo, e os caras são fera, todos eles. Então, aqui, ó, o ciclo reprodutivo do músculo, né? Então, eu fiz questão de deixar aqui a fonte aí do César, tal, bonitinho. Então, vamos lá, nós podemos começar o ciclo de qualquer lugar, né, gente? É um ciclo, né? Ciclo, qualquer lugar que você comece, tá bom, né? Vamos começar do gametófito. Por que, Ramon? Por que nós vamos começar do gametófito? Porque o gametófito é a geração duradoura, né? Vou começar do gametófito, porque gametófito é a geração duradoura. Então, você tem um gametófito feminino, planta feminina,
No alto dela, no meio dos filóides, né, eu tenho o gametângio, que é o arquegônio, que produz o gameta feminino, que é a oosfera. Né? Acabei de mostrar naquele outro slide. Então, está ali no alto, né, do gametângio, do gametófito feminino. E no alto do gametófito masculino, né, escondido lá no meio dos filóides também, está o anterídeo, que produz os anterozoides. Tá certo? Que produz os anterozoides. A água, essa água eu acrescentei, tá? Não estava aqui nesse desenho, não. Ela tem num desenho de ciclo do Amabis. No livro do Amabis tem uma água romântica dessas aqui. Eu acrescentei ela aqui, que eu acho que era legalzinha, ajuda a gente a lembrar. A água pega o gameta masculino, certo? E leva, então, para dentro do gameta, do gametângio feminino. Então, parece uma garrafinha, né? O arquegônio. O anterozoide vai chegar na boquinha da garrafa e vai descendo na boquinha da garrafa e fecunda a oosfera lá dentro. Certo? Fecundou a oosfera, formou o zigoto. Né? Formou o zigoto diploide. Isso aqui está acontecendo onde, gente? Esse evento aqui está acontecendo onde? Esse evento está acontecendo aqui, ó, no alto da planta feminina. Aqui no meio desses filóides. Então, é no meio desses filóides que vai ficar a oosfera fecundada, que é o zigoto, e vai começar a crescer o esporófito. Então, o esporófito, ele cresce em cima de quem? O esporófito cresce em cima de quem? Do gametófito. Qual gametófito? O feminino. Porque a oosfera está em cima do gametófito feminino. A fecundação foi lá. Ali vai formar o zigoto. Ali vai formar o zigoto. O zigoto vai formar um embrião que vai crescer e vai dar o esporófito com a cápsula. Então, toma muito cuidado com isso, tá? Porque se o sujeito botar esse desenho aqui para você numa prova, lá em cima está o esporófito, diploide, com o esporângio, tal. Aqui embaixo está o gametófito, o haploide, tal. Mas o gametófito que está aqui embaixo é o gametófito feminino. Esquece não. Tá? Porque aí o sujeito joga uma pegadinha no C aí. Tá certo? Ele fala assim, olha, nesse desenho nós temos o esporófito crescendo sobre um gametófito qualquer. Não. Não é um gametófito qualquer, não. É um gametófito feminino. Tá? Bom, aí o esporófito cresce a partir de um certo tempo. Ele vai parasitar o gametófito e vai ficar sem clorofila, né, igual está aqui, marronzado, e ele vai produzir aqui dentro dessa cápsula, né, essa cápsula, ele vai produzir, então, os esporos. Por meiose, vai produzir os esporos. Ô, Ramon, oi. Tem um chapeuzinho em cima dessa cápsula aí. Que chapeuzinho é esse aí? Esse chapeuzinho chama-se calíptra. Tá? E sabe o que é a calíptra? Sabe o que é a calíptra? Olha aqui, olha. A cápsula é esporângio, esporófito. Tudo aqui para cima devia ser diploide, né? Correto? Tudo aqui para cima devia ser diploide. Mas a calíptra é haploide. Sabe por quê? Porque a calíptra é isso aqui, ó. Ó. A calíptra é isso aqui, ó. Como assim, Ramon? Na hora que o zigoto cresce, tá? E forma o esporófito, ele arrebenta essa parte de cima do arquegônio e essa parte de cima do arquegônio vem aqui junto, ó. Então, essa calíptra, esse chapeuzinho, é um pedaço do gametângio, do gametófito. Então, é haploide. Tá certo? Então, é haploide. Tá? Isso aqui é... Ô, gente, isso aqui não é prova. Deu uma falhada aí, né, Gislene? Essa calíptra
né, é haploide. Isso numa prova, isso dá uma pegadinha horrorosa. Tá certo? Dá uma pegadinha horrorosa. O cara vem e me aponta aqui, ó. É a estrutura A, estrutura B, estrutura C, estrutura D, né? Haploide, haploide, diploide, haploide. Haploide. Calíptra é um pedaço do arquegônio, é um chapeuzinho aqui, arrebenta isso aqui na hora que cresce. Tá? Então isso é terrível. Isso aí numa prova, gente, é vocês mesmo que vão acertar. Tá? A maioria não vai ter nem noção do que está acontecendo. Tá? Então, essa calíptra aí, a tampinha, ela cai, né? Cai também a abertura aqui da cápsula, tem uma tampinha fechando a cápsula, abre tudo, então elimina os esporos. Né? Então, esporófito diploide, ocorre meiose, produz esporos haploides. Os esporos caem, germinam. Quando eles germinam, eles formam um filamento verde. Eles formam um filamento verde. Aqui não está verde, não, né? Mas eles formam um filamento verde chamado protonema. E esse protonema tem uns brotos onde cresce o futuro gametófito. Tá? Não precisa preocupar com o protonema, não. O esporo germina e dá os gametófitos. Tá certo? Dá os gametófitos. Mas antes passa por essa fasezinha aí, chama protonema. Perfeito? Bom, alguns aí já sabem, né? Então, vamos ver se lembram, né? Qual condição para liberar os esporos? Tempo seco ou tempo úmido? Condição para liberar os esporos. Tempo seco ou tempo úmido? Condição para liberar os esporos. Tempo seco ou tempo úmido? Eu não te perguntei, está começando agora hoje com a gente, é Stephanie ou Stefan? É Stephanie. Stephanie, tá bom. Então, a Stephanie é úmido, colocou como úmido, certo? E aí, úmido? Condição do ambiente para liberar os esporos. Tempo seco ou tempo úmido? Maria Eduarda, tanto faz. E aí, Matheus? Pegando o pé. Tempo úmido. Condição para liberar os esporos. Seco. Tempo seco. Por que tem que ser o tempo seco? Porque no tempo seco, os esporos eles estão leves, eles estão soltinhos, é um pozinho. Tá? Mas, Ramon, mas eles têm que germinar. Pois é. Aí é a condição para germinar, que é o tempo úmido. Tá, Stephanie? Tá, Maria Eduarda? Então, para liberar o esporo, o tempo tem que estar seco. Porque aí os esporos estão sequinhos, é um pozinho. Eles são carregados pelo vento. Eles são carregados pelo vento, vão longe. Tá? Agora, aí cai no lugar. Agora, para ele germinar, é que vai precisar do tempo úmido. Tá? Vocês não ficam tristes, não, que isso aí é... Matheus já caiu nessa aí também já. Tá certo? Matheus já caiu nessa. É que eu dei essa aula esses dias para trás para ele, então ele está esperto e está ligado agora. Tá? Mas a situação é essa. Para liberar o esporo é tempo seco. Tá? Que o esporo fica sequinho. Imagina, um pozinho, ele fica leve, carrega, vai longe. Se tivesse úmido, estava tudo grudado, ia virar uma maçaroca. Tá? Nem ia liberar nada. Tá certo? Então, libera no tempo seco. É carregado pelo vento, o esporo, né? Espalha no ambiente. Aí, quando chover, quando tiver umidade, aí ele absorve água, germina e origina gametófito. Tá? Ele origina gametófito. Beleza? Bom, então esse é o ciclo reprodutivo de músculo, né? E antes de passar para a pteridófita, vamos colocar a questão da prova do Enem 2020 aí, né? Vamos colocar a questão da prova do Enem, que não aconteceu ainda. Mas o cara lá já me falou que ele vai perguntar isso. Ô, gente, brincadeira, tá? Se perguntar, eu vou até apagar esse vídeo depois, porque senão eu vou aparecer no Jornal Nacional, tá? Ah, o professor viu a prova antes, não sei o quê. Ih, caramba, vai me dar uma confusão danada. Mas, olha só, por causa dessas condições, né?
de germinação do esporo, que precisa de umidade, né? De água para transportar gameta masculino, tal, tá certo? De não ter estrutura para diminuir perda de água. Então, para isso aí, ó, os musgos são plantas de ambiente úmido, né? Então, eles são encontrados em quais biomas? Em quais biomas brasileiros? Pô, os biomas onde se tem uma umidade maior, né? E quais são esses biomas onde você tem uma umidade maior? Floresta amazônica, Mata Atlântica, certo? Onde você tem uma umidade maior. Em terceiro lugar, a gente pode pôr o Pantanal aí, né? A gente pode pôr o Pantanal aí como um bioma também, onde você tem bastante umidade. Nós temos 6 biomas, né, gente? No Brasil, nós temos 6 biomas. Então, Floresta Amazônica, Mata Atlântica e Pantanal, você tem uma umidade maior, certo? Pluviosidade, índices pluviométricos maiores, né? Agora, Pampa, certo? Cerrado e Caatinga, a umidade é menor. Tá? Dos 3 aí, eu poderia dizer que algumas regiões do Pampa, algumas regiões do Cerrado, né, podem até ter um nível maior de umidade. Agora, Caatinga, em geral, o nível de umidade é bastante baixo. Tá? Então, em quais biomas eu vou ter uma diversidade maior de briófitas? Né? Em quais biomas eu vou encontrar uma maior diversidade de briófitas? Floresta Amazônica, Mata Atlântica. Terceiro lugar, correndo ali, o Pantanal. Tá? Então, nesses locais aí, eu vou ter uma diversidade. Onde que eu vou ter a menor diversidade de briófita aí no Brasil? Caatinga. Né? Caatinga eu vou ter a menor diversidade de briófita. Mas pode ter briófita? Pode. Pode. Tá? Mas vai ser pouquíssimas espécies que vão resistir, né, a um ambiente seco, né, hostil da Caatinga. Tá? Então, isso aí é que os caras vão... Eles vão dar essa volta toda aí no planeta, tá? Para perguntar coisas desse tipo. Certo? Importância da água para a reprodução. Tá? Essa questão do tempo seco liberar esporo, tempo úmido germinar. Tá? Eles vão dar a volta no mundo aí, quer dizer, você tem que saber o ciclo para responder essas perguntinhas aí mais aplicadas. Tá? É nisso que a gente tem que estar ligado. Tá certo? Pteridófita, vamos lá. Pteridófita tem um grande passo evolutivo, né? Porque elas têm vasos condutores de seiva. Elas são plantas vasculares, ou, se você preferir, traqueófitas, né? Os vasos antigamente eram chamados de traqueias. Os vasos do xilema antigamente eram chamados de traqueias. Então, daí veio o termo traqueófita. Então, a água, sais minerais e açúcares são transportados pelos vasos do xilema e floema. Então, isso permite um transporte mais eficiente, permite que a planta atinja um tamanho muito maior. Né? Na aula passada, nós falamos de samambaiaçu aí, 18 metros de altura. Né? Essas plantas já possuem estruturas para controlar a perda de água, quer dizer, elas têm cutícula nas folhas, tá? E têm estômatos, né, para controlar a perda de água também, certo? Ainda preferem ambientes úmidos e sombreados. Ainda preferem ambientes úmidos e sombreados. Por quê? Porque a fecundação precisa de água, tá certo? Para transportar a gameta masculina ainda, tá? Então elas vão preferir esse tipo de ambiente. Essa fase de gametófito, a fase de gametófito, nós vamos estudar ela daqui a pouquinho, ela precisa de mais água do que a fase de esporófito. Tá? Porque o gametófito da pteridófita, ele é avascular. O gametófito da pteridófita não tem vaso condutor de seiva. É água passando de célula para célula. Então, por causa disso, está uma certa limitação. Então, elas preferem ambientes úmidos e sombreados, mas conseguem viver em ambientes com menos água. Então, na Caatinga, por exemplo, você vai encontrar pteridófitas de Caatinga. Tá? Você vai encontrar pteridófitas que gostam aí desses ambientes aí. Tá? Bom, a fase de gametófito agora é a fase efêmera.
tá? A fase de gametófito é a fase de curta duração e ela é avascular, certo? E a fase de esporófito, que vocês estão vendo aqui, né? A samambaia propriamente dita, isso aqui é um esporófito, né? É a fase duradoura, a samambaia propriamente dita, tá? E um detalhe, tá? É o único grupo de plantas, tá? Que o gametófito e o esporófito são tipicamente clorofilados. Tá certo? Você acabou de ver na briófita que o esporófito perde a clorofila e vai parasitar o gametófito. Né? Acabamos de falar isso aí na briófita. O esporófito vai virar um parasita do gametófito, porque vai perder a clorofila. Na gimnosperma e na angiosperma, gametófito nem passa perto de ter clorofila, nem luz ele recebe. Tá? Então, o gametófito lá não vai ter clorofila, só o esporófito. E aqui os dois são clorofilados, gametófito e esporófito. Tá? Isso aí pode ser perguntado em prova também. Tá? Bom, quando eu pego uma folha de samambaia e olho por baixo da folha de samambaia, que é um esporófito, vamos lembrar aqui, vamos escrever aqui, a samambaia é um esporófito. Se eu pego debaixo da folha da samambaia, eu vou encontrar uns pontinhos. Não é sempre, não é todas as folhas, não é toda a época do ano. Esses pontinhos debaixo da folha de samambaia são chamados soros. Soros. E esse desenho aqui é um soro ampliado. Tá? É um soro ampliado. Tá certo? Então, aqui em cima está passando a folha, ó. E agarrado debaixo da folha está o soro. Isso aqui tudo é o soro. Tá certo? Você tem uma folha lá em cima e agarrada embaixo você tem um soro. Tá certo? Agarrado embaixo você tem um soro. Tá? Aqui do lado tem duas imagens. Eu tirei essas fotos esses dias para trás. Tá? Eu ganhei de presente aí, minha patroa me deu de presente aí uma lupa digital que é uma gambiarra, mas é bem interessante, que a gente adapta no celular para tirar foto ampliada, tá? Para tirar foto ampliada. Então, isso aqui é um soro de uma espécie de samambaia que a gente tem aqui na Serra de Santa Helena, tá? Então, esse conjunto amarelo aqui é um soro, tá? O que é um soro? Um soro é um conjunto, olha aqui, ó, de esporângios. São vários esporângios juntos, tá? Vários esporângios. Então, um conjunto de esporângios. Ah, amor, tem que ser 4? Não, esse aqui, coincidentemente, tem 4, tá? Mas pode ser vários esporângios juntos. Esses esporângios podem estar protegidos ou não por uma capinha chamada indúzio. Tá? Alguns soros têm essa capinha protetora. Esse aqui não tem. Se ele tivesse, teria uma capinha aqui por cima. Ele não tem. Tá? Essa espécie samambaia aqui não tem indúzio. Tá? Os esporantes ficam nus, ficam livres. Então, isso aqui são 4 esporângios. Ó. Essas imagens estão no meu Instagram, tá? Instagram Ramon, Biologia e Química Imagens, tá certo? Então, isso aqui é de uma espécie que tem aqui na Serra de Santa Helena, que chama Gleichenia. E essa outra aqui, ó, que é a Pteris, esse aqui são os esporângios da Pteris, dessa espécie aqui, tá? Dessa espécie. Então, aqui, ó, tá vendo? Essa parece um doce, né? Esse dourado com esse branco aí, ó, tá vendo? Então, isso aí são os esporângios. Tá? São os esporângios. Certo? São os esporângios. Tá? Então, um conjunto de esporângios. Soro. Onde fica? Normalmente debaixo da folha. Né? Normalmente debaixo da folha. Podendo estar protegido ou não por uma capinha chamada indúzio.
Então, dentro aqui ocorre a meiose, né, gente? Esporos são produzidos por meiose, a planta é o esporófito, meiose produz esporos. O esporângio abre e joga os esporos longe. E aí, a mesma situação da briófita. Os esporos são liberados em tempo seco, tá? Os esporos são liberados em tempo seco e germinam em tempo úmido. Perfeito? Mesma coisa, tá? Então, esse é o corte transversal da folha, a folha em cima, o soro agarrado embaixo dela, tá? E aqui o gametófito. Então, aqui nós estamos falando do esporófito, né? Isso está debaixo da folha do esporófito, né? São os esporângios, parte assexuada. Tá certo? Parte assexuada. E aqui está o gametófito, que é a parte sexuada. Então, o gametófito, os livros desenham ele aí para vocês como se fosse um coraçãozinho verde. Nem sempre tem a forma de coraçãozinho verde. Mas os livros gostam de desenhar assim, porque ajuda vocês a memorizar. Gente, os livros, tá? Esses desenhos, esses recursos, tá? É muito naquela ideia, tem gente que sabe fazer, talvez até estuda fazendo assim, né? Os chamados mapas mentais. Tá certo? Os livros trabalham muito com esse conceito de mapa mental, só que às vezes você nem vê que ele está trabalhando. Tá? Por exemplo, que eu falei com vocês, quando eu coloco essa gotinha d'água aqui, isso te chama a atenção, tá? Você não esquece isso aí mais. Essa gotinha bonitinha, romântica, tá? Você não esquece isso mais. Então, na hora que ele me representa o gametófito, chamado prótalo ou prótalo, tanto faz, nem sempre tem a forma de coração, mas esse aqui tem, esse aqui é microscopia, lupa. Tá vendo? Forminha de coração, bonitinho. Nem sempre tem forma de coração, mas os autores todos representam ele com essa forma de coração, porque fica mais fácil vocês lembrarem. O coraçãozinho verde. Tá? É o gametófito. O que é o gametófito, amor? O coraçãozinho verde. Bom, lembrei. Tá certo? Então, os livros trabalham muito com isso. E esse gametófito, então, da pteridófita, ele tem os dois sexos ao mesmo tempo. E pode se autofecundar. Nem sempre se autofecunda, mas pode se autofecundar. É um gametófito hermafrodita. Então, ele tem numa região dele, ele forma arquegônios com oosfera, e na outra região ele forma anterídeo com anterozoide. Igualzinho de briófita. Igualzinho da briófita. Anterídeo e arquegônio. Mesma coisa. Tá? E aí a água vai levar o anterozoide, cai uma gota... Isso aqui, gente, com muito boa vontade, é o tamanho da sua unha do dedo mindinho. Tá? Se cair uma gota d'água aqui em cima, a água vai levar o anterozoide pela boquinha da garrafa tal, e vai fecundar a oosfera. Tá certo? Vai fecundar a oosfera. Então, aqui do lado está um prótalo, né? O prótalo, o gametófito da samambaia, a região dos arquegônios, a região dos anterídeos, e olha aqui, os rizóides, né? Aquilo que eu falei, ele não é vascular, ele não é vascularizado, então ele tem rizóide, ele não tem raiz, não. Tá? E essa foto aqui é daquelas coisas, né? Tinha essa plantinha aqui em casa, certo? Tinha essa plantinha aqui em casa, ficar no banheiro, na janela do banheiro, certo? Bem perto ali de chuveiro, tal, um ambiente muito úmido, né? Um ambiente muito úmido, o fato de estar dentro ali na janela, recebe luz, mas tem um vidro, aquele negócio todo e tal. É um vasinho pequenininho, um vasinho de 5 centímetros de tamanho. Tinha uma plantinha lá, a plantinha até morreu, tá certo? Ela não adaptou lá. Mas aí brotou aqui um esporo de samambaia que tinha caído aqui, germinou e formou um prótalo. Olha o prótalo aqui embaixo, Olha o coraçãozinho verde aqui embaixo, Não está dando para ver assim como um coraçãozinho, não, mas ele está aqui, Só que aqui já teve a fecundação e já está crescendo aqui o esporófito, que é a samambaia. Já está crescendo aqui o esporófito. Então, nessa fotozinha aqui, está lá no meu Instagram também, você tem o gametófito aqui embaixo,
e o esporófito crescendo em cima dele. Agora, esse gametófito vai morrer. Esse gametófito é efêmero, ele vai desaparecer. Tá? Então, olha aí o ciclo. Ó. Olha aí o ciclo. Vamos começar pelo esporófito. Por quê, Ramon? Porque eu quero. Né? Não é porque eu quero, não. É porque é a geração duradoura. Tá? Posso começar em qualquer lugar, se eu quiser, mas vou começar aqui no esporófito, que é a geração duradoura. Então, está aí a samambaia, com seu caule subterrâneo, rizoma, com suas raízes, aqui é raiz mesmo, é vascular, suas folhas, é caule, raiz e folha. Folha jovem, né, gente? Como é que chama a folha jovem mesmo? Falando na aula passada, como é que chama a folha jovem? Báculo. Báculo. Muito bem, báculo. Né? E aí, debaixo das folhas estão os soros, né? A folha é composta, dividida em folíolos, né? Por isso que está aqui, folíolo com soros. Né? Cada pedacinho desse é um folíolo, que a gente chama. Então, está aí o soro. Aqui está o soro ampliado. E esse desenho aqui é do Amabis. Tá? Esse desenho aqui é do Amabis. Observe que ele não colocou aqui, ó, o indúzio. Esse desenho também é do Amabis. Ó. Aqui ele colocou o indúzio, tá vendo? Essa capinha protetora. No outro desenho, tirou o indúzio. Tá? É praticamente o mesmo desenho, tá vendo? Mas tirou o indúzio, tirou a capinha protetora. Tá? Mas é o conjunto esporângico é soro. Conjunto esporângico é soro. Então está debaixo da folha. Esporófito diploide, ocorre meiose, né? Então, ocorre meiose no esporângico, forma os esporos. Tempo seco, o esporângico explode mesmo, tá? Ele abre de forma explosiva. Joga os esporos longe. Né? Caiu no chão, chegou a umidade, ele vai germinar, germinação do esporo. Então vai começar a formar o coraçãozinho verde. O prótalo cordiforme. O que é cordiforme? Em forma de coração. Cordiforme, em forma de coração. Prótalo ou prótalo, cordiforme, que é o gametófito hermafrodita, que é haploide, né? Então está aí o coraçãozinho verde, o gametófito, né? Com os seus rizóides, tá? Com anterídeo, aliás, com arquegônio, com anterídeo. Anterídeo produz anterosóides, que são pluriflagelados, inclusive, são carregados pela água, fecunda a oosfera. Então vai entrar água aqui de novo, transportando o gameta. Fecundou, formou o zigoto. Agora, isso está acontecendo onde? Onde é que formou esse zigoto? Aqui, ó. Aí esse zigoto vai formar um embrião e vai começar a crescer a primeira folha da samambaia. Aqui, ó. Primeira folha da samambaia. É a única que não nasce enrolada em forma de báculo. É a única, tá? Primeira folha da samambaia. Aqui para baixo, rizoma, raiz, etc. E o coraçãozinho verde, ele vai degenerar e vai morrer. Tá? Vai degenerar, vai desaparecer. Então, esse é o ciclo reprodutivo de pteridófita. Tá? Mas atenção, ainda depende aqui da água, né? Ainda depende aqui da água, certo? Para transportar a gameta masculino. Tá? Ainda depende da água para o transporte de gameta masculino. E o gametófito, né? Deixa eu escrever aqui, ele é avascular. Então, ele tem aqui problema aí com o ambiente, né? No ambiente secão aí, ele não vai funcionar, não. Tá? Ele não tem vaso condutor de seiva, né? Não tem proteção para perda de água, ele não tem cutícula, não tem essas coisas. A samambaia tem cutícula, estômago, etc. Ele não. Tá? Ele é bem estilo briófita. Tá? Então, ele só ambiente úmido e tal que ele vai conseguir desenvolver. Então, por isso que, apesar das pteridófitas já serem traqueófitas, já ter cutícula, já ter estômago, elas ainda têm preferência por ambiente úmido. Tá? Porque o gametófito delas precisa de mais umidade e que é necessária água para transportar o gameta masculino do anterídeo até o arquegônio. Perfeito?
certinho. Esse é o último slide aqui de hoje. Tá ok? Eu vou parar aqui a gravação.